comecinho, antes daqui em off. O Vitor ele é, então eu sei que é o Vitor, né? Não vou falar que ele é o Vitão, o Vitinho, porque, né, que não rola. Então, você consegue fazer os processos. E aí eu fiz através das paródias. E, cara, e os alunos... Professor, eu escutei a sua paródia hoje. Como assim? Eu tava passando na rádio... Aí escutei a música do Pink Floyd e eu lembrei só do senhor. Da música, o senhor entrou na minha mente, estourou minha mente. E aí eu falei assim, cara, e tem um dom nisso aí. Objetivo atingido. O objetivo atingido. E aí fórmulas também, você sabe. Pô, pra teatro então perfeito, você decorar tudo ali, fala, tudo que Perfeito, perfeito. Hoje o recordista de decorar falas aqui é o Antônio Fagundes, né? Ele numa lida, ele consegue memorizar a página inteira. Eu vi num podcast dele falando sobre essa questão, que ele lê uma vez e acabou. E memoriza. O que diferencia então o cara no teatro a se destacar é o quanto ele consegue absorver e memorizar. É porque, por exemplo, eu fiz Shrek. Cara, eram 208, o perfil, né? Você era o Shrek. Eu não era o burro, eu era o Shrek. Né? Eu tinha 140 quilos na época ainda. Caraca, né? Você pesou 140 quilos. Eu cheguei a pesar 140 quilos. Aí, eu fiz Shrek. Aí você tinha páginas e páginas pra ler e tal, aí você consegue fazer uma associação do que você tá lendo com as emoções. Então, decorar o texto é a premissa. Né? É bom você ter um bom texto, decorou esse texto, aí você vai introjetar emoção no texto, e lá no final, você vai se divertir com o texto. Eu acredito que quando a pessoa tem uma facilidade para decorar o texto, na hora de atuar ela consegue se dedicar mais, né? Porque senão você fica tentando rebuscar o que você tinha que pensar, você esquece. Você começa a conciliar, por exemplo, as expressões corporais, né? Porque no teatro você tem que ser bem assim, tem que ser marcante as suas expressões. Exato. Então você casa a expressão com uma fala que você ainda vai pronunciar, né? E tem várias técnicas, assim, tem vários autores e tal, mas assim, o que é importante é justamente o que você falou, é tipo, cara, um bom texto te dá a liberdade. Aí você vai e introjeta o teu personagem. Até tal ponto que o seu personagem é a sua verdade. Tem gente assim, é muito doido, né, o processo de transformação e construção de personagem. Porque chega uma hora de tal sorte que você não sai do personagem. Né? Você tá lá vivendo o personagem. Você tem que fazer, como sabe aquela coisa de desintoxicar? Né? Aí você vai fazendo um detox do seu personagem. Senão tu leva pra casa muita coisa. Senão você leva muito mesmo. Tem técnicas profundas nesse processo. Então, por exemplo, tem gente que às vezes não consegue sair do personagem, ainda do processo de depressão. Não foi o cara do Coringa que aconteceu? Exatamente. Ele cometeu suicídio justamente porque ele não conseguia mais ter o equilíbrio necessário para outros papéis. Olha que maluco. Loucura. Agora você imagina isso, você fazendo aula de física, dando aula de física para 100 alunos às vezes por sala de aula, 50 alunos para sala de aula, né? Eu já cheguei a montar projeto que chegar a envolver aí 4.000 pessoas, né? Então, como assim? O que são esses projetos aqui? A gente monta projeto de, por exemplo, esse projeto que eu fiz foi um projeto de reciclagem, chamado de reciclação, era uma coisa bonitinha, né? O que eu fazia? Uma gincana com os alunos para eles arrecadarem material reciclado e não sei o que, e aí tinha os laboratórios, tinha não sei o que lá, e eu fui selecionando a galerinha. Falei assim, ó, você vai fazer isso aqui, beleza. Você vai fazer estação meteorológica com material reciclado, beleza. Cara, de repente virou um monstro. Tinha 400 pessoas envolvidas diretamente e cada grupo com 10. Aí eu falei assim, cara, alguma coisa aconteceu. Massa. Houston have a problem. E você que estava até agora, né, último ano passado, lecionando, você vê que a galera tem tido muito interesse, ainda está muito difícil hoje em dia de prender a atenção do aluno. Depende da dinâmica do que você escolhe. Por exemplo, eu há muito tempo eu já migrei da área de educação de ensino médio, né, e agradeço muito aos meus gestores, na época eu aprendia muito com isso, mas eu migrei para a área de preparatório. E preparatório para mim é o meu ponto mais suave. Como é que posso falar? É o meu norte. Fica mais fácil, meu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o cara que quer fazer um preparatório, mano, ele não tá lá pra brincar. Não, ele tá ali já pra isso mesmo. Não, ele tem opção ali. Ele tá focado, entendeu? Ele tá enxergando o sarrafo nessa altura aqui, então eu tenho que pular ali, entendeu? Então é um cara, ele é diferenciado. Ele pode ser uma pessoa limitada cognitivamente, mas ele já sabe onde quer ele chegar, entendeu? Então eu construo o trabalho com ele. Então, por exemplo, pega um concurso, um jovem que é adolescente, vai fazer aí SpaceX, né? Um concurso extremamente concorrido. Medicina é concorrido. Cara, vai fazer SpaceX, entendeu? Vai prestar SpaceX.
Por quê? Medicina aqui, o mais concorrido aqui é 230, que seja, por vaga. Lá é 480. Nossa, o SpaceX tá 480? 480 por vaga. Então o cara chega no limite do limite do limite. Entendeu? A mente dele, ele tem que estar estudando 12 horas por dia, ele tem que estar lembrando de todos os processos que ele vai fazer. Como é que eu faço a fórmula de tal? Não, isso aqui é a fama, beleza. Esse aqui é o sorvete, é o sorvetão, é o regaço. Ele vai direcionando. Ele tem, por exemplo, hoje para você fazer uma questão de Enem, você tem 3 minutos e 14 segundos para fazer. Como é que você vai fazer uma questão de SpaceX que é muito mais complicada, muito mais definida, em 2 minutos e meio e fazer a expressão tudo certinho, bonitinho e entregar? Entendeu? É muito louco o negócio. Por isso você precisa de ter ferramenta. E para mim, o teatro trouxe uma ferramenta linda, maravilhosa, né? E para, às vezes, por exemplo, as pessoas, você pode ter lá um processo de memorização diferente. Tem gente que gosta de tocar. A única coisa que eu toco é no banheiro. Não sei tocar nenhuma música. Não sei, tem habilidade. Mas a habilidade de construir uma paródia é engraçado, né? Por exemplo... Mas você tem uma facilidade musical de entender as coisas. Sim. A gente escuta, mas assim, não sei tocar. Putz, eu já entrevistei um cara, o Gerson Douglas, do Tradição, ex-Tradição. Cara, o cara toca sanfona de ouvido. Eu falei, caraca, mano. É uma loucura isso, que delícia. Pra gente é uma dificuldade, né? Violão aqui é só enfeite, cara. Não, tô vendo o violão. Poeirado. Pega e toca o violão, o cara vira e faz um pagode. Não tem discernimento pra tocar. É cabuloso, cara. Eu fico olhando os caras na facilidade e falo, mano, isso é dom, não tem jeito. É dom. E assim, o dom que eu tive na escola, né? A gente aprende muito, cria muitas relações, cria muitos amigos aí. Foram mais ou menos, por exemplo, passaram por mim aí mais ou menos uns 20 mil alunos. 20 mil alunos. Até que às vezes eu assusto. Eu falo assim, você deu aula pra mim, professor. Eu falei, caraca, velho, será que eu dei 0 pra ele? Reprovei, passei. Que eu fiz com esse aluno? Que de física, né, velho? Por exemplo, o Bruninho não é um dos professores mais amados. Não. Né? Professor é legal, mas sua aula era uma bosta. Eu falei, como assim minha aula era uma bosta? Não pela sua aula, professor. Eu não entendia física. Eu gostava de ter a sua aula, mas a física mesmo eu não entendia. Era demoníaco aquele negócio. Eu falei, cara, e esse que eu acho que foi o grande desafio, sabe? Você buscar trazer para uma esperança. Porque o aluno, às vezes, chegava na aula de física, ele chega condensado, como você falou. A educação tá mais desafiadora hoje? Mano, tá muito desafiador. Tá muito. A gente tem uma distância cada vez maior entre a vida real e a vida que o nosso jovem vive hoje dentro da escola, entendeu? O único elo que nós temos é essa conexão aqui. Só que aí, o que acontece? Se torna fuga. Aí você fica só ali nos cliques e dança, né? É como prender a atenção, né? De uma pessoa que está acostumada com essas coisas que prendem a atenção ali em segundos ali. Exato. Essas coisas que você tem que prender uma pessoa 1 hora numa aula. Isso é muito difícil hoje em dia. Pra você ter noção, né? Uma aula hoje tem o quê? 50 minutos. O tempo de atenção de um jovem hoje, 15 segundos. E aí? Como é que você faz com os outros minutos e segundos que sobram? Entendeu? 15 segundos. Cara, com 3 minutos eu fazia um miojo, dava uma